Começando hoje o jejum de Daniel e também o primeiro dos nossos 21 vídeos, tá? Uma série de como nós vamos estar falando aqui assuntos importantíssimos para abençoar a sua vida espiritual, a respeito da salvação, a respeito do batismo com o Espírito Santo, todos os assuntos concernentes à vida espiritual. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Nesses 21 dias, eu queria que você deixasse aqui nos comentários do vídeo o seu nome e também o desejo que você tem. Então são 21 vídeos, todos os dias coloque o seu nome e coloque o seu desejo. Eu digo isso porque eu vou fazer um jejum total, sem água e sem alimentos, pela sua vida. Eu vou fazer, não estou pedindo para você fazer, quem quiser fazer que faça, mas independentemente se você vai fazer ou não, eu vou fazer esse jejum por vocês. Vai ser a minha oferta a Deus por todos aqueles que estão inscritos nesse canal. Então eu queria que você escrevesse hoje, nesse vídeo, o seu nome e um desejo que você tem. E no vídeo de amanhã, mesma coisa. Ah, mas eu já escrevi no vídeo anterior. Esquece. Todos os dias, para mostrar para Deus que nós estamos caminhando juntos, tá bom? Então escreve o seu nome aqui nos comentários, o seu desejo, e eu vou fazer um jejum especial pela sua vida e por esse desejo que você vai escrever aqui, tá bom? E por que eu queria que você colocasse todos os dias o seu nome e o seu desejo, ainda que seja o mesmo? Porque eu vou jejuar por você, para que você seja batizado com o Espírito Santo, para que você seja renovado, os que já possuem o Espírito Santo, para que Deus, sobretudo, abra o seu entendimento para você entender cada explicação que nós estaremos trazendo aqui, como no vídeo de hoje. Nós vamos falar 7 principais erros cometidos no jejum de Daniel. 7 principais erros. E aí a pessoa, ela diz: por que o jejum não funcionou? O que aconteceu? Por que não deu certo? Eu já vou falar desses erros no primeiro vídeo para você não cometê-los em nenhum dos 20 dias, né, que estão à nossa frente para completar o jejum de Daniel. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo se inscrever, você não paga nada, vai estar incluído no meu jejum e na minha oração. Do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos vídeos que todos os dias e meditações nós estaremos postando aqui pela manhã. Logo cedo você vai acordar, já vai se alimentar das coisas de Deus, das coisas espirituais. Preparado? Papel e caneta na mão, se não puder, memorize, veja o vídeo depois, ele vai estar aqui. Primeiro, dos 7 erros que muita gente comete no jejum de Daniel. Barganha. Como assim, Bispo Márcio? Vou explicar para você. A pessoa pensa que porque ela fez isso, Deus tem que fazer aquilo. Isso é uma barganha. Então, é como se Deus fosse obrigado a nos abençoar se nós fizermos tal coisa. Compreende? Entenda que o Espírito Santo é uma promessa, não é uma barganha. O Espírito Santo está prometido para aqueles que creem. Isso me faz lembrar um exemplo na Bíblia de um mágico chamado Simão, que ele tentou barganhar o Espírito Santo. A palavra diz aqui, olha: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder. Então ele quis fazer uma barganha, ele disse: olha, me dê o Espírito Santo, eu quero receber esse poder, e ofereceu dinheiro, eu pago para ter esse poder. Puxa, isso foi uma tragédia na vida dele. Ele tentou barganhar o que Deus nos oferece como dom gratuito. Então, você vai fazer o jejum
Lembre-se que não é uma barganha. Fiz o jejum, agora eu tenho que receber. O jejum é um perfume. O jejum é uma oferta. O jejum é agradável a Deus. E Ele vai se agradar de você e vai batizá-lo com o Espírito Santo. E aí que muitas pessoas ficam desapontadas, né? Quando, infelizmente, termina o jejum e ela não obteve o resultado que ela gostaria. Segundo, vai na onda. Esse é o segundo erro que muita gente comete. O que é ir na onda? Tá todo mundo fazendo o jejum, então eu vou fazer também. Ela segue a moda, compreende? Eu vou entrar nessa moda aí. Falam tanto desse jejum, que ele é bom, então deixa eu ir na onda. É um erro que muita gente comete. E isso me faz lembrar do povo de Israel, quando eles saíram do Egito em direção à terra prometida. Muitos saíram porque outros estavam saindo. Eles foram com a multidão, mas eles não creram. Tanto não creram que nem entraram na terra prometida. Né? Então eles estavam escravos no Egito. O povo de Israel, todos que pertenciam a Deus, começaram a ir embora do Egito. Peraí, está todo mundo indo embora? Eu vou também. Eu não vou ficar aqui. Mas não foram movidos pela fé. Foi movido pelo tá na onda. Tá na onda, todo mundo embora? Eu vou também. Tome cuidado com isso, tá bom? Terceiro, por obrigação. Alguém disse que você tem que fazer. Se não fizer o jejum de Daniel, você está fora da fé, você está fora do espírito e coisa desse tipo. Aí a pessoa, ela faz obrigada ou se sentindo obrigada. Não há resultado. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, da King James atualizada, a palavra diz: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Quer dizer, é o Espírito que move, é o Espírito que convence, é o Espírito que fala, é o Espírito que orienta. Eu não posso fazer o jejum por obrigação. Eu vou jejuar por vocês. Por quê? Alguém me obrigou a fazer isso? Não. Movido pelo Espírito. O Espírito me tocou para jejuar por você, que vai estar comigo os 21 dias vendo os vídeos aqui do canal. Porque eu quero que Deus honre você. Eu quero que Ele abençoe a sua vida. Então não pode ser por obrigação, mas tem que ser movido pelo Espírito de Deus. Mais uma vez eu quero lembrar, já escreveu o seu nome, o seu desejo aqui? Ponha nos comentários que eu vou estar intercedendo pela sua vida, tá bom? E se você tem uma pergunta, uma dúvida, porque dentro desses 21 dias eu vou estar esclarecendo perguntas aqui nos vídeos para ajudar outras pessoas. Tem o meu Instagram aparecendo aí agora, você me segue lá, manda a sua pergunta e eu vou lhe ajudar e nós vamos abençoar aqueles que querem de fato serem abençoados. Anota aí o quarto erro comum, muito comum, que as pessoas cometem no jejum de Daniel. Faz para se aparecer. Esse é o quarto erro. Faz o jejum para se aparecer. Faz para os outros verem. Sabe, você conhece aquele ditado para inglês ver? Conhece essa frase? Ela não faz porque ela está inserida realmente naquilo. E isso eu quero mostrar para você no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 16, o nosso Senhor disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então Jesus reprovou isso, essa ideia de jejuar por aparência, para se aparecer. Quer mostrar para os outros que está jejuando. Então Jesus falou aqui, olha, quando jejuares não mostreis contristados como os hipócritas, né? Que ele diz, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Quer dizer, eles queriam mostrar para os homens que eles estavam jejuando. Você não precisa disso. Não faça para aparecer para ninguém,
tá bom? Quinto erro, por religiosidade. Um outro problema seríssimo. No livro de Mateus, capítulo 9, no versículo, deixa eu ver aqui, 14, quando questionaram o Senhor Jesus, os religiosos, questionaram o Senhor Jesus por que os discípulos, né, não jejuavam. Os discípulos do nosso Senhor. Então havia uma época, uma tradição religiosa, que todo mundo que era religioso tinha que jejuar. Todo mundo tinha que fazer o jejum. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E eles foram lá e questionaram a Jesus. Está aqui, olha. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então os discípulos de João foram questionar e falaram: olha, é época de jejum, nós estamos jejuando, os fariseus também jejuam alguns, mas os seus discípulos não jejuam. Quer dizer, eles jejuavam por religiosidade. Esse jejum não é aceito. Não é aceito. Aí Jesus respondeu o nosso Senhor: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então Jesus quis dizer o seguinte: eles não jejuam porque eles não precisam. Jesus era demais, né? Eles não jejuam porque eles não precisam. Vai chegar a hora que eles vão precisar jejuar. Mas agora eles não estão precisando. Ah, mas todos os religiosos estão jejuando. Sim, mas meus discípulos não são religiosos. Você vê, Jesus era libertador, né? Jesus não seguia tradições religiosas. Está todo mundo jejuando, mas eu não vou. Eu não estou dizendo isso para incentivar você a não jejuar ou não querer jejuar. Só estou mostrando que não pode ser feito por religiosidade. Pegou? Sexto erro que as pessoas cometem no jejum: elas não têm foco. Não têm foco. O que eu quero dizer com isso? Elas não levam o jejum a sério. Às vezes começa até bem o jejum, mas no meio desanda. É ou não é? Ela começa vendo todos os vídeos aqui do canal, 21 dias, mas depois, no quinto, no sexto vídeo, já esquece, diz que vai ver depois, aí não vê, aí passou, quando vê, acabou o jejum e ela perdeu. Então, você tem que ser uma pessoa convicta. Há uma grande diferença, e você tem que entender isso, entre preferência e convicção. Preferências você muda, cede sob pressão. Então, não teve tempo, cedeu. É ou não é? O tempo pressionou, você cedeu. As circunstâncias te pressionaram, você cedeu. Agora, convicção é uma coisa que está dentro da pessoa e ninguém faz ela mudar de ideia. Pode haver pressão do tempo, da hora, das circunstâncias, ela dá um jeito e ela vê o vídeo, ela absorve o espírito, porque ela é convicta. Isso é fé. Lá em Hebreus diz, quando fala da fé, em Hebreus ele fala, Hebreus 11, capítulo 11, ele diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção, quer dizer, mais do que a certeza daquilo que nós não podemos ver. Então, se começou bem, termine bem, tá? Cuidado, a pessoa começa, depois volta para as redes sociais, vai ver outros vídeos, quebra o jejum, desiste e se enfraquece. Sétimo e último, que eu penso que é o principal, ou um dos principais de tudo que nós falamos aqui. Eu quero, antes de citar o sétimo, pedir para você, por favor, se você quer ser mais abençoado do que já foi, compartilhe esse link com o seu grupo de Instagram, de WhatsApp, com seus familiares, parentes, amigos. Compartilhe, vamos abençoar outras pessoas. E aqui tem um joinha, gostei, dê o seu like, que o YouTube vai receber com uma mensagem positiva e vai espalhar para outras pessoas esse vídeo, tá bom? Sétimo, ser bitolado. Um outro erro. Tem pessoas que elas são extremamente bitoladas. Elas esquecem que jejum é intenção diante de Deus. É a nossa intenção, tá? Vou dar um exemplo para você. Outro dia eu fui cortar o cabelo
num salão. Era no jejum de Daniel, eu cheguei lá, a TV estava ligada passando notícias. Mas eu não fui lá para assistir notícias, eu fui lá num outro propósito, cortar o cabelo. A minha intenção era cortar o cabelo e não ver notícias. Eu quebrei o jejum porque havia notícias no salão? Não, de maneira nenhuma. Você tem que ter a mente aberta para isso. Às vezes você tem familiares que não estão na fé, que são incrédulos, você chega em casa, eles estão vendo notícia, e você está no jejum de Daniel. O que você vai fazer? Você vai se esconder no quarto, debaixo da cama? Claro que não. É a sua intenção, o jejum continua. Você não está ali para ver notícia, mas você também tem que dar o testemunho de uma pessoa cristã. Às vezes você estuda, trabalha com redes sociais, você depende disso, não tem jeito. Então você faça um outro jejum diferente para compensar, não há problema. Você pode responder familiares no WhatsApp, não quebra o jejum? Não, não quebra o jejum. Você trabalha numa academia, vai quebrar o jejum? Não vai, é o seu trabalho. A sua família tinha uma viagem marcada, um passeio marcado, você está incluso. Aí eu não vou no passeio porque eu estou em jejum. Não, se comporte como um cristão, dê bom testemunho a eles, principalmente se eles não são da fé. Lembre-se, a intenção diante de Deus é o que faz toda a diferença. Tenho certeza que esse vídeo abençoou você. Vamos abençoar outras pessoas também. E não perca o vídeo de amanhã.